Hoy nos va a acompañar una investigadora del Brasil. La charla va a ser en portugués. Así que, bueno, les comento esto para, bueno, obviamente cualquier pregunta o duda que tengan serán en español y después nosotros se las haremos a la disertante. La disertante de hoy es la doctora Fran Cisleni Angelotti, del Embrapa Brasil. Ella va a disertar sobre el efecto del cambio climático sobre lo que son el ciclo de enfermedades, plagas e insectos. La doctora Francisca Angelotti es ingeniera agrónoma con maestría y doctorado en agronomía de la Universidad Estatal de Maringá. Y bueno, en las dos, o sea, los dos posgrados hizo tanto en la Universidad de Maringá. Actualmente es investigadora del Embrapa. Trabaja en el área de evaluación de impacto del cambio climático en los cultivos y la adopción de formas de mitigar este impacto. Y además forma parte de la facultad en el programa de posgrado y Ciencia y Tecnología Ambiental de la región semiárida de la Universidad de Pernambucano. Bueno, Fran, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. E quando estiver lista, puedes dar início a tua apresentação. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Alejandro e ao Miguel por esse convite, poder participar desta conferência de vocês e, ao mesmo tempo, parabenizar toda a equipe do INTA por essa iniciativa. O evento tem sido excelente e nos tem ajudado muito a busca de informações nesse momento, né, de isolamento. Então, muito obrigada. Nós vamos conversar, então, um pouco hoje sobre o impacto das mudanças climáticas na ocorrência de problemas fitossanitários, incluindo eles doenças de plantas, pragas e plantas daninhas. Bom, para entendermos como a mudança climática vai impactar na ocorrência de doenças, eu trago aqui para vocês o famoso triângulo da doença, que é muito estudado na fitopatologia. O que acontece? Para que nós tenhamos uma doença numa planta, nós precisamos ter esses três vértices da doença, esses três vértices do triângulo completo. Nós precisamos ter um clima favorável, um patógeno virulento e uma planta suscetível. Se algum desses vértices não se completarem, então nós não vamos ter doenças. A gente pode ter um clima favorável e um patógeno virulento, mas se a planta for resistente, a gente não vai ter, então, a ocorrência dessa doença. E, dessa maneira, como que as mudanças climáticas, elas vão, então, estar afetando a ocorrência de problemas fitossanitários? Nós temos a previsão de que o aumento dos gases do efeito estufa vai aumentar a temperatura e vai modificar o padrão da precipitação. Isso interfere diretamente no clima, que, por sua vez, vai ter um efeito direto sobre o patógeno e também sobre a planta hospedeira. Então, nós vamos ter uma modificação aqui em um dos componentes desse triângulo. Da mesma maneira, nós podemos entender que a mudança climática, ela também vai afetar a ocorrência de pragas. Por quê? Aqui exemplificando, o clima tem um efeito direto sobre a presença de insetos, sobre o tempo de desenvolvimento, sobre a sua fecundidade, fertilidade, longevidade, taxa de consumo, o que determina a abundância desses insectos, desses organismos no ambiente. Da mesma maneira, com a mudança climática, nós podemos ter o quê? Alterações na planta hospedeira, mudando tanto a taxa fotossintética, teor de carbono, relação carbono-nitrogênio, né? E alterando também os mecanismos de defesa, que vai ter um efeito indireto sobre quem? Sobre o nosso inseto. Nós verificamos aqui, por exemplo, esse ciclo de desenvolvimento, aqui é uma praga do meloeiro, a mosca, uma larva minadora, que para cada fase desse ciclo, tanto de ovo para se desenvolver como larva, para chegar como adulto, nós temos aqui numa temperatura, quantos dias precisam?
se a gente alterar, tiver um aumento dessa temperatura, consequentemente, nós vamos ter uma modificação nos dias para que a praga complete, então, o seu ciclo. Então, vamos entender. Então, nós vamos ter os cenários de previsão que aumente a concentração de CO2. Com isso, nós vamos ter aumentos na temperatura e modificação no padrão de precipitação. O aumento do CO2, eu estou colocando aqui o exemplo dele, porque ele é um gás que é importante para o crescimento das plantas, porque é o precursor da fotossíntese. Então, o que nós vamos ter? Se aumentar o CO2, nós podemos ter um aumento do conteúdo de carboidrato nas folhas. Alguns patógenos, eles precisam ter esse conteúdo alto, como o oídio, ferrugens. Da mesma maneira, a abertura dos estômatos ela poderá ser reduzida com o aumento da concentração de CO2. E isso implica, os estômatos eles servem como porta de entrada para a infecção de diversos micro-organismos. Então, ferrugens, míldios, vão ter essa restrição na sua porta de infecção. O aumento do CO2 também pode provocar uma redução no ciclo de cultivo. Alguns patógenos que nós denominamos biotróficos, que dependem do hospedeiro vivo, então poderá ter uma quantidade menor de hospedeiros vivos com a redução do ciclo. Nós podemos ter também, com o aumento da concentração de CO2, uma maior quantidade de tecido para que os patógenos foliares possam infectar. E isso repercute diretamente tanto no crescimento, quanto na colonização e na reprodução destes micro-organismos. Para vocês entenderem de uma maneira também específica, o impacto da temperatura também, como eu já disse, tem uma influência direta sobre o micro-organismo. Então, nós observamos aqui plantas sadias de meloeiro, a partir da deposição de esporos que vem pelo vento, respingos de chuvas, né, numa planta sadia, nós temos os elementos climáticos interagindo nessa planta hospedeira, e a gente pode ter, então, temperaturas ótimas, por exemplo, para a germinação dos esporos, que vai influenciar tanto na infecção como na colonização desse micro-organismo. As estruturas de reprodução, a quantidade de inóculo que nós vamos ter, por exemplo, para um próximo ciclo, também é influenciado pela temperatura. E da mesma forma, né, elementos como climáticos, como vento, respingos de chuva, vai interferir nessa disseminação. Alguns problemas fitossanitários, eles também, aqui eu coloquei um exemplo de um ciclo assexual, então, esse ciclo, mas a gente tem também ciclos sexuais em que você tem a parte de sobrevivência. Com uma redução, por exemplo, de períodos frios, alguns patógenos podem comprometer essa sobrevivência, né? Então, isso também vai interferir diretamente no ciclo dessa relação patógeno-hospedeiro. Como estão sendo estudados e onde nós estamos fazendo essas avaliações de impacto das mudanças climáticas nos problemas fitossanitários? Então, os estudos eles têm ocorrido em câmaras de crescimento, em estufas de topo aberto modificada e também por meio da elaboração de mapas de distribuição geográfica e temporal. Eu vou colocar aqui agora alguns exemplos de resultados de pesquisas que nós temos nesses diferentes métodos de estudos. Antes disso, eu só gostaria aqui de apresentar para vocês uma rede de pesquisa que foi criada em 2008 aqui no Brasil, chamada Climapest. Foi um projeto que abrangeu diversas instituições de pesquisa, né, brasileiras, em torno de 36, e nós também temos uma parceria com o INTA na Argentina, na cidade de Córdoba. E aqui nós estudamos cerca de 19 cultivos, 85 problemas fitossanitários. Então, vemos aí um desafio, né, dessa magnitude devido a essa quantidade, né, de problemas fitossanitários que foram estudados. Alguns estudos foram realizados em câmaras de crescimento, como eu já disse anteriormente. Essas câmaras de crescimento, elas
permitem que você simule o aumento da temperatura, elas também permitem que você simule o aumento da concentração de CO2 e você tem ali um controle de umidade, um controle de luz. Tá? Então, é uma das ferramentas que nós usamos para poder fazer esse tipo de estudo. Um resultado aqui que nós obtivemos foi que o aumento da temperatura para a ocorrência do míldio, que é uma doença bastante importante no cultivo da videira, o aumento da temperatura, ele pode reduzir a severidade da doença. Bom, nesse tipo de estudo, nós trabalhamos com temperaturas fixas, então nós fizemos os aumentos conforme os cenários do painel intergovernamental de mudanças climáticas, a partir da nossa temperatura média, que aqui no semiárido é em torno de 26 graus, e nós fizemos esses aumentos até o cenário mais pessimista. Então, nós observamos aqui, cada um desse gráfico é uma cultivar diferente de videira. E para essas diferentes cultivares, elas têm uma resposta muito parecida, que o aumento da temperatura, ele pode ocasionar uma redução na severidade dessa doença. E um aumento do período latente de 5 a 9 dias. O que isso quer dizer? Que nós podemos ter um retardamento dessa epidemia no campo. Isso, em termos para o agricultor, isso é bastante importante, é um dado bastante relevante. Um outro exemplo que nós temos de estudos em câmaras de crescimento é o aumento da concentração de CO2, como ele afetou a ocorrência de Liromyces sativa, que é essa mosca minadora que causa sérios prejuízos para o melão. Então, nós tivemos que houve um aumento de desenvolvimento das taxas imaturas, tanto ovo quanto pupa, mas não interferiu na viabilidade dos ovos, nem de larvas, nem de pupa, e nem na longevidade dos adultos e na quantidade de ovos. Então, esse aqui foi um estudo apenas com CO2. Mas eu mostro para vocês também e trago para vocês verem que os estudos eles estão avançando no sentido de que, quando nós estudamos temperaturas fixas, nós podemos ter uma previsão do que pode acontecer, mas não é uma simulação do que está realmente acontecendo no ambiente, porque no ambiente nós temos a amplitude térmica que tem essa variação da temperatura ao longo do dia. Então, essas câmaras de crescimento também nos permite que nós possamos fazer essa variação da temperatura ao longo do dia. Então, esse estudo específico com o ídio no meloeiro, nós já usamos essa técnica e como nós falamos, o aumento dos gases de efeito estufa causa aumento da temperatura. Então, um elemento vai estar ligado ao outro. Então, nós já começamos a fazer estudos com essa interação. Alterando o CO2, ele pode alterar, como eu disse, diretamente o patógeno, a influência de ocorrência do patógeno, mas ele altera a planta hospedeira. E isso vindo também com incremento de temperatura, o que pode ocorrer? Para esse patógeno, o que nós observamos? O aumento da temperatura e o aumento da concentração de CO2, ele também reduziu a severidade do oídio do meloeiro. Nós observamos também uma redução na esporulação. Isso significa que, na prática, nós podemos ter, num período de cenário futuro, uma preocupação um pouco menor com essa doença, porque nós vamos ter menos esporos que vão se disseminar para causar novos focos de doença. E nós tivemos também um aumento do período de incubação, que é muito parecido com o que eu disse para o míldio da videira. Então, você tem um aumento desse período de quando o patógeno ele cai sobre a folha sadia até o aparecimento dos sintomas, então você retarda a epidemia no campo. Da mesma forma que para o míldio, o que nós podemos observar? A gente sempre tenta fazer estudo com diferentes cultivares para ver se alguma vai manifestar algum tipo de resistência ou não. Uma outra estrutura que nós trabalhamos para estudar, para avaliar esses impactos, foram as estufas de topo aberto modificada. Essas estufas, elas já têm um avanço quanto ao uso, por exemplo, de câmaras de crescimento. Em câmaras de crescimento, nós trabalhamos com a planta dentro de vasos.
Aqui, nas estufas de topo aberto, você permite que você plante as plantas diretamente no solo, sem ter o artefato do vaso, né? As estufas, elas têm cerca de 2 metros de diâmetro, né? E precisamos aqui utilizar esse plástico no sentido de manter o gás e você ter uma menor quantidade de gastos com o CO2, tá? Isso aqui é o que nós temos dentro dessa rede, que nós tivemos, que nós fizemos estudos. Existem no Brasil outros pesquisadores que já conseguiram, por exemplo, colocar dentro dessas estufas de topo aberto um controle de temperatura. No nosso caso aqui, a temperatura ela era apenas monitorada por meio de uma estação meteorológica. Bom, resultados que também nós obtivemos. O aumento da concentração de CO2 reduziu a incidência e a severidade do míldio da videira. Tá? Nós percebemos aqui, por exemplo, sem a concentração de CO2 e com CO2 a gente teve uma maior quantidade de folhas que caíram prematuramente. Agora, para o oídio da videira, a gente já tem uma resposta inversa, né? A gente tem aqui diferentes cultivares, cada uma teve uma resposta diferente. Essa cultivar, que é uma cultivar de uva para mesa, ela não teve diferença com o aumento de CO2. Agora, essa outra cultivar, que é uma cultivar rosada, cultivar Crimson, o aumento da concentração de CO2 aumentou, então, a severidade desse patógeno. Para a ferrugem da videira, que foi um outro patossistema que nós estudamos, a gente percebeu que o aumento da concentração de CO2 não interferiu na severidade da doença. Né? Mais uma vez, eu reforço para vocês todo esse desafio, porque temos diferentes patógenos, né, diferentes cultivos, nos cultivos, diferentes cultivares. Então, as cultivares podem responder de uma maneira, cada patógeno de uma outra maneira. Bom, e também nós temos alguns estudos por meio de mapas de distribuição geográfica e temporal. Então, nesses estudos, o que nós temos? Utiliza-se, então, classes ou faixas favoráveis de temperatura, umidade, precipitação, depende muito do patossistema estudado. E, a partir do que é favorável para a ocorrência da doença, se valida esses mapas atuais, para depois você conseguir acoplar os modelos climáticos globais e aí você fazer uma previsão do que vai acontecer. Muitos dados, alguns dados desses podem ser obtidos antes de você elaborar essas faixas por meio de experimento, como nós colocamos ali, ou também por revisões, porque a epidemiologia dentro da fitopatologia, ela já é uma linha de pesquisa que tem bastante resultados. Então, para diferentes patógenos, nós já conhecemos quais são as temperaturas favoráveis para a sua ocorrência. Vejamos aqui esses mapas de ocorrência da distribuição geográfica do míldio no Brasil. Então, o que nós temos de laranja são áreas favoráveis, que o clima é favorável para o desenvolvimento desse micro-organismo. No Brasil, nós temos um clima bastante diferenciado do sul até o Nordeste, onde você tem diferentes áreas produtoras. Então, nós temos áreas produtoras aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, subindo aqui para Minas Gerais e aqui, né, no semiárido, em Petrolina, Juazeiro. Então, foi um desafio muito grande elaborar esses mapas, porque nós reunimos pesquisadores das diversas regiões para entender como ocorria nessas diversas regiões, quais seriam essas faixas, e até a gente conseguir elaborar esse mapa que mostra como é favorável o clima no cenário atual. A partir da validação, com a ajuda de todos esses especialistas, nós nós temos esses mapas de distribuição geográfica futura. Como que vai ser a ocorrência futura desse patógeno? Então, aqui é bastante nítido, vou só voltar aqui para vocês perceberem a cor alaranjada, e aqui no futuro a gente já vê um aumento da cor amarela. Então, por esse patógeno, nós podemos ter que vai ter realmente uma redução de períodos favoráveis para a ocorrência dele nas diferentes estações do ano. Bom, por que essa informação é importante? Essa informação é extremamente importante porque, por meio das ações de manejo,
nós podemos ter um alerta de que, será que nós vamos continuar tendo o mesmo gasto com os fungicidas? Será que nós vamos ter que continuar adotando a mesma tática de manejo? Ou nós vamos poder reduzir a aplicação de fungicidas? Porque o clima, ele não vai estar mais tão favorável à ocorrência de doenças. Então, todos esses estudos, eles sempre focam nisso, né? Como que vai ser minha medida de manejo, minha estratégia de manejo frente a esses cenários? Para o oídio da videira, nós estabelecemos faixas, por exemplo, de 21 a 32 graus e umidade relativa de 40 a 70%. Então, o que seria favorável para a ocorrência da doença nos diversos locais do país, né? Então, o que nós temos? Ao contrário do que nós observamos para o míldio, nós temos aqui um aumento de áreas favoráveis para a ocorrência desse patógeno, principalmente na região sul, no período, ó, esse daqui é o nosso cenário atual, o nosso cenário futuro, então no período do inverno, devido ao aumento da temperatura, a gente pode ter um problema maior, né? Então a gente tem que ter um alerta para essa doença nesse período. E aqui eu trago um terceiro exemplo, que nos mostra, por exemplo, um patógeno causado por uma bactéria, Xanthomonas campestris, que causa o cancro na videira, né? Nós trabalhamos também com diferentes faixas de temperatura e umidade relativa, e o que nós percebemos para esse patógeno? Esse patógeno ele é extremamente importante porque não são todas as regiões brasileiras que produzem uva que têm a presença desse micro-organismo. Então, ainda é uma praga quarentenária, né? Ocorre aqui no semiárido, e um mapa desse nos diz o quê? Nós temos no Brasil favorabilidade para a ocorrência desse patógeno bastante grande, né? E no futuro, essa favorabilidade vai continuar, como nós podemos perceber aqui. Então, nós precisamos reforçar todas as medidas de defesa fitossanitária para que esse patógeno ele não entre, né, o inóculo não entre nessas áreas produtoras que ainda não tem esse patógeno, porque o clima vai continuar sendo favorável para a ocorrência do cancro bacteriano na videira. Um resultado aqui, em parceria com o INTA, né, nós estudamos, então, nesse projeto, algumas doenças do amendoim e da cana-de-açúcar. Aqui, a mancha preta do amendoim, que é uma doença bastante importante. Para esse estudo, nós já especificamos as principais áreas produtoras de amendoim, por exemplo, da Argentina e no mesmo caso do Brasil. Então, nós não trabalhamos com mapas gerais da Argentina inteira e nem do Brasil inteiro, nós focamos apenas para as principais regiões produtoras. E nós temos aqui alguns meses que a ocorrência desse cultivo no campo, né, e nós percebemos que, principalmente para os meses de fevereiro e de março, nós vamos ter um aumento da favorabilidade climática para a ocorrência desse patógeno. No Brasil, da mesma maneira, tá? Esse estudo específico foram elaborados faixas diferentes para cada país, em termos de classes de temperatura e umidade, né? Mas nós percebemos que para os dois países nós vamos ter um aumento, então, do ambiente favorável para a ocorrência desse patógeno. Como ele é um patógeno que ele já ocorre nos dois países, então, medidas fitossanitárias para evitar que ele entre já não tem mais, mas temos que estar atentos para que, né, as cultivares possam, de repente, ser manejadas, ou para que a gente pense numa estratégia de manejo mais efetivo para a ocorrência dele de acordo com esses meses do ano. Um estudo também, né, dentro desse estudo com parceria Brasil-Argentina, nós fizemos para a ferrugem alaranjada da cana-de-açúcar, né? A ferrugem alaranjada ela é uma doença nova, tanto no Brasil quanto na Argentina. No Brasil, ela apareceu em 2009 e na Argentina em 2015. Na Argentina, essa doença ela foi encontrada em Misiones, na província de Misiones,
né? E não foi encontrada ainda nas principais regiões produtoras de cana-de-açúcar, que são Salta, Jujuy e Tucumã. E aí nós fizemos, então, esses mapas para essas principais regiões produtoras para entender como será a favorabilidade climática frente a esses cenários futuros, né, nessas áreas produtoras. Então, nós podemos perceber, aqui são os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, existe uma variação, né, com uma tendência, por exemplo, nesses meses de dezembro a janeiro, de aumento de uma área do clima desfavorável, então aumento dessa desfavorável, né? Mas nós temos aqui o mês de março, por exemplo, um aumento da favorabilidade. Então todos esses dados eles podem ser usados então para adoção de medidas de controle. Para o Brasil, né, a ferrugem alaranjada ela ocorre principalmente, os principais, na verdade, produtores estão dentro do estado de São Paulo. Então, nós também observamos que alguns meses a gente pode ter uma redução nessa favorabilidade, mas alguns meses, por exemplo, aqui o mês de maio, um aumento da favorabilidade. Um outro instrumento que se tem para estudar o impacto das mudanças climáticas em problemas fitossanitários é o FACE. O FACE, como vocês podem ver, isso daqui essa estrutura, ela está no meio de uma plantação de café. Então, ele é o primeiro FACE do Brasil, né? Ele pertence à Embrapa Meio Ambiente, foi criado dentro desse projeto Clima Peste, mas é só para mostrar para vocês que isso seria um experimento ideal, porque você está ali entendendo a dinâmica, essa interação patógeno-hospedeiro, né, no ambiente natural. É claro que é um experimento bastante custoso, né, então não é todo mundo, nem toda instituição que consegue ter e manter um experimento desse tipo. É só mais a nível de ilustração para vocês entenderem que podem ter também. Existem outros FACEs no mundo, esse é específico para o café. Vamos lá. Um outro tipo de estudo que também nós podemos ter, e esse aqui também para mostrar para vocês, aqui no semiárido nós temos diversas plantas nativas, né, e uma preocupação de como esse cenário futuro ele impacta na regeneração dessas plantas no meio natural. Então, nós fizemos um estudo com diferentes sementes de plantas nativas, aqui o angico, aroeira e pereiro, e nós vimos que patógenos associados às sementes, eles podem se manifestar quando ocorrem temperaturas diferentes. Então, para o angico, nós tivemos a ocorrência de macrofomina, que é um patógeno, que ele é patogênico para alguns cultivos, mas ele pode estar associado à semente, pode vir a causar também problemas, porque a sua presença foi diagnosticada apenas quando a temperatura estava em torno de 30 e 35 graus, né? Para a aroeira, nós conseguimos observar a presença de Phomopsis alternaria e curvalária, né? Então, para você ver, apenas em 30 graus. Esses estudos foram feitos com temperaturas desde 15 até 35 graus. Então, a gente viu que esses patógenos aqui, principalmente para essas plantas angico e aroeira, eles podem ser um problema no futuro, né? Os viveristas, de repente, tendo esse tipo de formação, vão ter que começar a fazer algum tratamento para essa semente, né? E como que a gente vai entender essa regeneração das plantas, porque nós vamos ter micro-organismos que vão ter podem ser potenciais micro-organismos patogênicos no cenário futuro. De uma maneira resumida aqui, o que nós temos, então, de estudos até hoje, alguns eu mostrei para vocês com maiores exemplos, mas nós temos também uma redução na favorabilidade climática para a ocorrência do oídio em calpi, né, redução do oídio no meloeiro, né, para a videira, o oídio pode ter um aumento, uma redução do míldio, algumas podridões da uva, uma redução da favorabilidade climática, e o campo bacteriano não haverá alterações. E por que tudo isso é importante, né? Eu já coloquei em alguns momentos aqui, porque nós precisamos estar preparados com medidas de adaptação para reduzir, para minimizar as perdas nos cultivos, né? Uma maneira eficiente para o controle
de pragas e doenças seria o melhoramento genético, utilizando cultivares resistentes. Mas entendemos que o melhoramento ele precisa de um tempo longo, de repente, para acontecer. Como está tendo todas essas alterações, nós podemos também ter alterações na adaptabilidade tanto do patógeno em causar doença, como do hospedeiro em ser suscetível ou ser resistente. Então, assim, é um desafio, tá? E nós podemos também, né, tomar a mão de quê? Do desenvolvimento tecnológico por meio de uso de técnicas e práticas agrícolas de manejo. Bom, vou mostrar aqui para vocês, né, algumas dessas estratégias. Nós colocamos que esses estudos, eles ainda estão por vir, digamos assim, né? Muitos estudos com manejo integrado de pragas, de doenças, eles já ocorrem, né? Mas precisamos colocar um pouco da visão desse aumento da temperatura, dessa modificação do clima, como pode ocorrer. E aí, a integração de medidas de manejo, ela pode nos ajudar muito. Nós podemos destacar aqui, por exemplo, o uso de fungicidas. Frente ao aumento da temperatura, então, nós podemos ter modificação do patógeno na planta hospedeira. Mas esses fungicidas, eles vão continuar tendo a mesma efetividade frente ao aumento de temperatura. De repente, precisarão de novas moléculas para que você tenha um controle efetivo, uma proteção de plantas efetiva, né? O controle biológico que é usado atualmente. Então, os micro-organismos, eles têm todo um envolvimento com o clima e a sua ocorrência e a sua efetividade. Então, como que vai ser? De repente, será que a gente vai poder fazer uma integração melhor desse controle químico com o biológico? Eu cito aqui também algumas práticas culturais, e eu vou colocar aqui mais adiante o exemplo. Por exemplo, alteração para videira de data de poda, alteração de data de plantio para outros cultivos, barreiras físicas. Nós temos aqui no semiárido já estudos com esses TNTs, eles servem como uma barreira física no sentido de que você plantou, coloca o TNT, e daí você impede, por exemplo, já se tem resultados de redução de infestação de pragas, por exemplo, em meloeiro, né? Vamos precisar analisar as estratégias de irrigação, se elas estão sendo eficientes, se elas estão sendo excessivas, que está promovendo uma maior quantidade de doença, ou se a gente está... o estresse hídrico, ele também pode promover que a planta hospedeira se torne mais suscetível. Então, todas essas alterações no manejo vão precisar ser revistas e vão precisar ser feitas. E aqui eu cito, né, os sistemas de alerta e previsão, eles já são usados dentro de alguns cultivos, e ele pode vir também como uma ferramenta a mais dentro desse cenário de mudança climática, nos ajudando a prever esses cenários, né? Então, se vocês tiverem sistemas de alerta que possam me dar uma previsão para os próximos 5 dias do que vai acontecer, é uma ferramenta muito importante para a tomada de decisão. Aqui no semiárido, nós já estudamos um pouco alguns modelos para o ídio e para o míldio da videira, né? Nós percebemos aqui que a quantidade de fungicida que o produtor usava e o que o modelo nos deu de alerta, a gente conseguiu reduzir o número de pulverizações com um controle também bastante efetivo. Então, algumas dessas estratégias vão precisar ser tomadas e vão precisar ser incluídas dentro do manejo fitossanitário. Eu gostaria aqui de prestar a minha homenagem, né, a Raquel Guime, que foi a pesquisadora brasileira precursora desse tema, mudanças climáticas e impactos em problemas fitossanitários, né? Esse projeto foi coordenado por ela, esse projeto Climapest. Então, assim, ela nos deixou esse legado, né, de continuar aí com esse desafio na pesquisa, e eu tive o prazer, né, de trabalhar com ela e ser sua amiga. Mas também, né, eu quero agradecer também a toda a equipe que trabalha junto, e todos esses resultados que eu mostrei para vocês fazem parte de estudos que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. Então, nós temos aqui todo o pessoal do Climapest, né, faltam muitos, aqui os colegas do INTA, o Matias, o Alejandro, a Emília Ramada, que é parceira nossa, né,
desde o início, né, ela e a Raquel, que foram as fundadoras desse projeto Clima Peste, e tem grande experiência na área de geoprocessamento, a elaboração desses mapas. Então, assim, esses estudos, eles vão para frente porque nós temos equipes interdisciplinares que conseguem nos ajudar, né? E aqui, só meus alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, funcionário da Embrapa, que nos ajuda a tocar isso para frente e fazer que a pesquisa ande. Muito obrigada a todos também. Nós temos algumas publicações que vocês podem ter acesso, né, livros e também artigos, e eu coloquei aqui esse QR Code que pode ajudar a facilitar vocês aí no acesso dessas informações também. Eu agradeço, né, mais uma vez ao convite feito pelo Alejandro, né, e me coloco aí à disposição agora para tentar ajudar nos questionamentos e nas dúvidas que ficaram. Obrigada. Hoy, 7 de julio, en el Día de la Conservación de los Suelos, nos acompañan María Pastieri y Claudia Faberín, quienes van a disertar acerca del impacto del cambio climático y los desafíos de adaptación en la ganadería. María Pastieri es ingeniera agrónoma por la Universidad de Buenos Aires, es candidata a doctora en ciencia animal por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, actualmente investigadora en el INTA Rafaela y docente investigadora en la UTN Regional de Rafaela. Trabaja en sustentabilidad de los sistemas lecheros, eficiencia en el uso del nitrógeno y emisiones de metano en vacas lecheras. Claudia Faberín es licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Producción Animal por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Realizó su doctorado en Ciencia Animal en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es docente de Ciencias Exactas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y profesora en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente trabaja en la Estación Experimental de INTA Balcarce y coordina el proyecto disciplinario Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en los sistemas agropecuarios y forestales. Medidas de mitigación. Su principal línea de trabajo se centra en determinar la huella de carbono en sistemas de producción de carne. Ahora sí, le doy lugar a María Paz, quien va a comenzar con esta disertación. María Paz. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Pastieri y junto con Claudia Fabrino hoy vamos a estar hablando de los impactos del cambio climático en la ganadería y cuáles son los desafíos de adaptación que podemos llegar a tener en estos sistemas. Claudia y yo trabajamos en lo que es ganadería bovina, yo específicamente en leche, ella en carne, por lo cual, bueno, la presentación va a tener un sesgo en esa cuestión, simplemente que los impactos y desafíos que planteemos son aplicables al resto de los sistemas ganaderos. La sesión hoy va a tener una duración de aproximadamente 30 a 35 minutos, en donde vamos a estar hablando de la importancia de la ganadería y en sus números, qué impactos son los que tenemos con respecto al cambio climático, cuáles son las estrategias de adaptación que podemos plantear y por último una visión regional y local de la problemática para cerrar con una síntesis. Luego de esta presentación va a haber unos minutos para que ustedes planteen preguntas o simplemente reflexiones con respecto a la temática. Como bien todos sabemos, la ganadería tiene un rol protagónico, representa una de las principales sistemas de producción agropecuaria, llegando casi a la mitad de estos sistemas en lo que es países desarrollados y con menor presencia en los países en desarrollo. Pero es una fuente muy importante de trabajo y además es clave en lo que es nuestra dieta. Y la ganadería bovina, lo que es los rumiantes, tiene una ventaja en especial que justamente utiliza recursos que no son utilizables por los humanos para su alimentación. Entonces, esta es una ventaja que siempre es necesaria remarcar. Ahora bien, todos vivimos en un mundo que está en un continuo crecimiento poblacional y se espera que esta situación continúe así, llegando casi a 10.000 millones de personas para el año 2050. Y este aumento de población, además,
se espera que tenga mayor ingresos per cápita y ese mayor ingreso que va a generar que las dietas de estas personas cambien. ¿Qué quiere decir? Que van a requerir mayor cantidad de proteína y principalmente esa proteína de origen animal. Por lo cual empezamos a hablar de lo que es la revolución de la ganadería, en donde necesitamos ser mucho más eficientes para poder producir mucha más carne, más leche y otros productos. Sin embargo, este aumento en la producción que necesitamos tiene ciertas amenazas, que ya las venimos viendo en los últimos años en la región, y ahí, por ejemplo, en la presentación vemos fotos de en la región de Santa Fe, cuáles fueron los impactos en los últimos años. Tuvimos inundaciones extremas, en donde llegamos a tener agua sobre la superficie del suelo por más de un mes, en donde tuvimos muerte de animales y cierre de tambos, pérdidas de cultivos, y después tenemos los otros extremos como las sequías extremas y los vientos huracanados con las tormentas. Entonces, hoy estamos acá hablando de un tema que está muy incorporado en la agenda política de muchos países, que es la cuestión del cambio climático. Y generalmente a la ganadería la vemos como una fuente de emisión de estos gases de efecto invernadero, en cual representa una parte importante de esas emisiones. Y generalmente en base a eso hablamos de lo que es la mitigación. ¿En base a qué? A que, bueno, tenemos que reducir las emisiones por un lado o incrementar los sumideros de carbono y de estas emisiones por el otro. Pero la ganadería también tiene impactos negativos por parte del cambio climático. Y ahí es donde empezamos a hablar de la cuestión de adaptación. ¿Y a qué nos referimos con adaptación? A que, bueno, tenemos que reducir la variabilidad de estos impactos o aumentar nuestra capacidad de recuperación de los sistemas. Y para eso, ¿qué es lo que precisamos? Una muy buena planificación. Y como último punto que siempre hay que tener en cuenta, cuando hablamos de medidas de adaptación, al mismo tiempo pueden ayudar para lo que es la mitigación. Y también cuando investigamos en estrategias de mitigación, tenemos que centrarnos en que estas mismas sean aptas para poder adaptarnos mejor a los impactos. Ahora bien, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un aumento en la temperatura media de la Tierra. Pero esto se combina con un aumento en la concentración de dióxido de carbono y la variación en precipitaciones con respecto a su patrón o estacionalidad. Y estos factores combinados en la ganadería nos generan ciertos impactos, como por ejemplo impactos negativos en lo que es la producción y la calidad de forraje, que es un alimento básico en la ganadería, en la disponibilidad de agua útil para los cultivos y agua para bebida animal, que también es un punto importante. Impactos negativos sobre la performance animal, teniendo menores ganancias diarias de peso vivo o menor producción de leche. Presencia de enfermedades nuevas o mayor incidencia de las enfermedades ya existentes en base, por ejemplo, a lo que es la variación en los vectores de esas enfermedades, como es un ejemplo que estamos viviendo acá en la región, que es el caso de las garrapatas, ¿no? Que vienen bajando y se están yendo ya, llegaron a Córdoba, Santa Fe y llegando a Buenos Aires. Esto también va a generar impactos negativos sobre la reproducción, vamos a tener indicadores de reproductivos peor. Y por último, la cuestión de biodiversidad, que no es menor, la cual se espera que disminuya en algunos casos hasta un 30% de la biodiversidad de las especies. ¿Por qué? Porque la temperatura principalmente es la que genera estos impactos. Pero cuando hablamos de los impactos, vamos a tratar de clasificarlos de dos maneras. Por un lado, los impactos según el clima. Tenemos aquellos cambios graduales en las variables, que son dentro de todo desviaciones de las medias, y después tenemos los casos extremos, en donde ya estamos hablando de lo que son las inundaciones, las sequías extremas, las olas de calor o los vientos huracanados. Y por el otro lado podemos hablar del impacto del cambio climático según la causalidad. Y ahí nos vamos a referir a aquellos impactos que son directos sobre el animal o aquellos indirectos sobre el animal que se refiere más a la parte de ecosistemas o infraestructura.
Y sí nos parecía importante remarcar, y más en el caso de Argentina, que las investigaciones que existen sobre los impactos del cambio climático en ganadería aún siguen siendo limitadas. Ahora bien, ¿el impacto es igual para todos los sistemas? Y no. Aquellos sistemas más extensivos, donde 100% dependen del forraje, son pastoriles, el impacto va a venir más por el lado de lo que es enfermedades y la cantidad y la calidad de forraje disponible para esos animales. A medida que nos vamos intensificando, yéndonos a sistemas mixtos, empieza a tener un efecto importante lo que es el estrés hídrico, el estrés calórico, además obviamente de la calidad y cantidad de forraje. Y después, cuando ya nos vamos a sistemas mucho más intensivos, a lo que le decimos industrializados, los impactos directos sobre el animal no son tan importantes porque los manejamos con las instalaciones, pero nos empiezan a afectar mucho más aquellos impactos indirectos. Empezamos a tener muchos más costos en lo que es estructura para tener agua en cantidad y calidad suficiente, el alimento, el transporte, y empezamos a ser también más sensibles a la volatilidad de los precios de los alimentos. Entonces, cuando hablamos de adaptación, ¿a qué nos referimos? Al objetivo que tenemos para reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos al impacto del cambio climático, que esto está relacionado con el clima. Y tratamos de mantener o aumentar nuestra capacidad adaptativa y la resiliencia de los sistemas, que también es en base a lo mismo, ¿no? Si tenemos mayor capacidad adaptativa, nuestro sistema seguramente sea más resiliente. Y ahí vamos a tener distintos tipos de respuestas, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel grupal o regional, y ya sea a nivel de gobiernos, que es un punto clave. Entonces, ¿a qué nos referimos con estas capacidades de adaptación? Con la posibilidad de utilizar especies o razas que sean mucho más resilientes a estos impactos, a que tengamos disponibles recursos de alimentación alternativos o nos podamos adaptar al uso de esos recursos. Nuestros sistemas de producción en sí, depende de cómo sean, nos van a permitir de alguna forma arreglarnos mejor hasta ante esos impactos negativos. ¿Cuánto acceso tenemos a servicios de salud, a veterinarios y de los productores, a los servicios de extensión, justamente para ayudar con estas capacidades de adaptación? ¿Qué respuesta tenemos nosotros con respecto a los brotes? Si tenemos algún sistema de vigilancia o algún plan de compensación. Y obviamente la situación patrimonial de los productores, en donde, por ejemplo, en casos extremos, va a ser clave para ver si podemos continuar con nuestra producción o no. Por lo tanto, el impacto, al igual que la capacidad de adaptación, no es la misma según los distintos sistemas de producción. Entonces, para nombrar algunas medidas de adaptación que podemos tener en cuenta acá en la región, por un lado tenemos aquellas que podemos aplicar al animal, al ganado, y que generalmente hacen referencias a los problemas del aumento de la temperatura y el estrés que esto genera. Entonces, tenemos por un lado lo que son manejos nutricionales, como utilizar dietas con alta concentración energética, por ejemplo, los lípidos protegidos, que nos permiten estas dietas frías para afrontar el estrés calórico en verano. Dietas con proteína bruta de baja degradabilidad, que también, como el animal tiene mejor estrés con respecto a lo metabólico, nos permite afrontar mejor al tema de estrés calórico. Y aumentar el número de comidas, el tiempo en cada comida o el uso de suplementos específicos. Por otro lado, tenemos las instalaciones que justamente nos van a permitir un mejor manejo de las temperaturas y los excesos, pero necesitamos que la disposición del espacio sea la correcta y la orientación. Entonces, si yo aplico sombra artificial, tengo que asegurarme los metros cuadrados mínimos por animal que se requiere y una orientación correcta. También es importante que haya disponibilidad de agua y de alimento en las cercanías, y no solo en las cercanías con respecto al agua, sino en cantidad. Yo debo asegurar que los animales en aquellos días extremos
tengan una cantidad de agua necesaria y siempre disponible para que no haya amontonamiento. Y por último está la cuestión de la genética, en donde se plantea el uso de especies y razas con mayor tolerancia al estrés calórico y sus inconvenientes. Por otro lado, tenemos aquellas medidas que son indirectas sobre las pasturas y los pastizales. ¿Y quiénes afectan a las pasturas y los pastizales? El tema del aumento de la temperatura, el dióxido de carbono y también la cuestión de la variabilidad en las precipitaciones. Entonces, ¿cuáles son las medidas que uno plantea como posibles para el productor? Mejorar la fertilidad del suelo y la genética de las especies, incorporar gramíneas que sean tolerantes a la sequía y al calor, el uso combinado de gramíneas con leguminosas, que esta es una práctica que en lechería está bastante aceitada, pero en otros sistemas no, en donde, bueno, tengo una mejora en la productividad de las mismas y cambios en la distribución de los suelos. Ajustar las rotaciones, y eso me puede llevar a modificar los calendarios, por ejemplo, de las siembras. Entonces yo puedo utilizar verdeos de forma más temprana, cambiar la cuestión del pastoreo o empezar a aplicar riego. Y si no, ya irnos a casos más complicados, como la incorporación de los sistemas silvopastoriles, que hoy en día es una práctica muy bien vista por el lado de la mitigación. Y con respecto a la adaptación, también se está empezando a aplicar. Y después tenemos la utilización de alimentos alternativos, como por ejemplo empezar a incorporar a las especies megatérmicas, a las C4, y reemplazarlas por las carbono 3. Y por último, con Claudia quisimos plantear aquellas estrategias también que tienen un alcance regional y nacional, que creemos que acá en nuestra región es muy importante. Y ahí estamos hablando más de políticas, de planificación de políticas e institucional, y la cuestión de mercados. Entonces, tener servicios de alerta temprana, de monitoreo, como por ejemplo nosotros en esta zona con los problemas de estrés calórico en lechería tenemos un monitoreo de lo que va a ser el ITH, que es una relación entre temperatura y humedad para evaluar el estrés calórico. Esquemas de créditos accesibles, que el productor realmente tenga, y no importa la escala del productor, que tenga acceso a estos créditos de forma accesible. La utilización de seguros, subsidios, que haya una inversión en obras hídricas y en las mejoras de camino, que es algo básico en algunos sistemas de producción. Y también plantear el acceso a mercados locales, regionales o internacionales como una forma que nos permite también adaptarnos mejor a los impactos. Entonces, acá en la gráfica lo que queríamos representar es, para entender a nivel de productor, de qué trata esto de la adaptación. Entonces, por ejemplo, uno imagina que en el eje de las Y está hablando de la temperatura. Sabemos que la temperatura va en aumento con variaciones interanuales, y el productor va a tener una cierta capacidad de afrontar a estas temperaturas extremas. El problema es cuando tenemos un shock climático, un shock térmico en este caso, el productor ya no llega a afrontar y es vulnerable a este impacto. Entonces, si el productor empieza a emplear alguna de estas estrategias de adaptación que nos permiten manejar la problemática, como pueden ver en la gráfica de abajo, su rango de afrontamiento mejora, aumenta, y la vulnerabilidad es menor. Entonces, de eso se trata la adaptación para el productor. Y por último, cuando hablamos también de la transición de los tipos de adaptación, se habla de una transición. Recién hablábamos del afrontamiento por parte del productor. Bueno, esas son las primeras medidas de adaptación que se pueden llevar a cabo. Generalmente el grado de impacto del cambio climático es menor, y las respuestas son aquellas que el productor rápidamente puede dar, como salir a comprar suplementos, empezar a utilizar cultivos con mayor resistencia. Si tiene problemas con la disponibilidad de agua, ver alguna forma de llevar a cabo un almacenamiento de la misma, el cambio de fechas, todas cuestiones que él maneja en su sistema productivo. Sin embargo, a medida que este impacto y su nivel de impacto va aumentando, empezamos a necesitar una adaptación por parte del sistema productivo. Y ahí es donde empezamos a plantear el uso de razas o mejorar la genética de los animales,
una mejora en la calidad de los alimentos, mejorar el tema de la crianza y la recría para ayudar a los índices reproductivos, por ejemplo, o el planteo de los sistemas silvopastoriles. Y por último, ya cuando los impactos son más fuertes, necesitamos un proceso de transformación en donde la complejidad de respuesta es mucho mayor. Y ahí es donde se plantea la migración de los sistemas productivos, el uso de riego a gran escala. El productor necesita diversificarse y generar nuevos medios de vida y cuestiones ya más complicadas. Ahora bien, a medida que vamos en esta transición, nuestros costos van a aumentar, vamos a tener mayor cantidad de barreras, vamos a tener mayor cantidad de riesgos y más incertidumbre. Entonces, creemos que el tema de políticas públicas debe acompañar a lo largo de toda la transición, ya sea, como dijimos antes, en las mejoras de camino, que es algo básico, por ejemplo, en aquellas producciones que dependen de sacar su producción a diario, como es la lechería, ya sea en la construcción o incorporación de las obras hídricas, para que justamente los excesos hídricos, cuando vuelvan a ocurrir, sean manejados de mejor manera y el agua no esté tanto tiempo en el lugar, o ya irnos a los puntos en donde se habla de políticas públicas nacionales sobre los sistemas productivos. Ahora Claudia va a continuar con la siguiente parte de la presentación. Un poco, cuando nos planteamos esta idea de adaptación, ustedes saben que el tema es vasto, que en realidad debe haber en el auditorio muchísimos especialistas. Es un tema, como dijo María en un principio, donde en realidad hay bastantes vacíos en el conocimiento, o que tenemos que seguir progresando en esto. Curiosamente, hablábamos el otro día que en Twitter, hace 2 días atrás, apareció una noticia de Australia, donde en realidad estaban probando en 2 proyectos nuevos la utilización de las sombras en feedlot, en sistemas templados, como una curiosidad, si se quiere, cuando uno imagina estos países que por ahí tendrían más temas de investigación al respecto. Entonces nos pareció oportuno incorporar, muchos de nosotros pertenecemos a la Asociación Argentina de Producción Animal, que hace sus congresos anuales, y donde en el caso nuestro yo participo, en lo que desde hace muchos años, en lo que se llama el Taller de Indicadores en Producción Animal TIAPA. En aquel momento, en el año 2016, estaba como en boga el tema de discutir, incluso se hizo ese año un taller de FAO, en la temática, en el contexto del Congreso, el tema de mitigación. Entonces, los integrantes, los colegas de este taller, pensamos qué pasaría si nosotros le consultábamos a los asistentes al Congreso sobre el tema de perspectivas con respecto a los análisis, y hicimos un taller de análisis de opciones estratégicas en la ganadería de la región pampeana para enfrentar el cambio climático. Para esto invitamos a una climatóloga, Moira Doyle, y donde nos situó en qué situación estaríamos en el 2040 ante un escenario totalmente extremo. En el taller participaron 84 participantes, entre investigadores experimentados, jóvenes aplicadores de tecnología y responsables de políticas públicas, y armamos 9 grupos con un máximo de 12 personas cada uno. Y la idea la tarea era la identificación temprana de factores y tecnologías emergentes que puedan tener un impacto a largo plazo. Básicamente el escenario que se planteaba era un escenario de altas temperaturas, con menor incidencia de días con heladas, con cuestiones de estrés calóricos y una mayor incidencia de las lluvias. En función de esto, muchas de las respuestas que se consensuaron, es importante que nosotros tratamos de armar los equipos también, sobre todo los investigadores experimentados y jóvenes, con gente de distintas disciplinas, o sea, no involucramos las mismas disciplinas en grupo, sino que los distribuimos para tener la riqueza de la discusión. Hoy por hoy lo que vamos a comentar simplemente no es el tema del grupo de políticas públicas, sino el tema de los aplicadores de tecnologías extensionistas y de los investigadores. Básicamente
adicionales a las propuestas que hay internacionalmente y que María mencionó en un inicio, hubo otras respuestas consensuadas para Argentina, para esta zona, y nos imaginábamos en este escenario al 2040. Una es el mayor uso de razas síndicas, sintéticas y doble propósito, un mejoramiento genético, el mejoramiento genético de forrajes que incluiría temas de problemas de salinidad. Otra, una mayor utilización de tecnologías reproductivas, una adaptación de la infraestructura. Los investigadores se preguntaban si en realidad la calidad de los productos, ya sea carne o leche, podría cambiar. No se sabían si con las medidas implementadas podíamos tener una mayor producción y cómo cambiaría la calidad, y también esto dependía un poco del mercado a que nos encontraríamos en 2040, y que sí era importante el manejo de la información, las herramientas, el monitoreo y aspectos sociales y de capacitación. Bueno, esto es un trabajo que está en este momento en evaluación. Entonces, como internacionalmente y nacionalmente sabemos que la percepción de los productores es un prerequisito para su elección a adaptarse, nos animamos para este seminario el consultar a expertos, o algunos, los que nos dio el tiempo, nacionales de distintas regiones de Argentina y un uruguayo. Y le preguntamos cuál era la percepción o preocupación de los productores ganaderos frente al cambio climático en su región o país, qué acciones se está aplicando con mayor frecuencia y qué acciones deberían ser investigadas más profundamente. Como les decía, hicimos la consulta a extensionistas e investigadores y estos son los consultados. Paulo Recabarren, extensionista de la parte de depresión de la Prida, que trabaja en el INTA Balcarce. Olegario Hernández, de INTA Santiago del Estero, por ahí en línea con la pregunta de Miguel hace un ratito. Germán Cantón, que es el responsable de una red de INTA en el tema de diagnóstico y sanidad. Miguel Taberna, que es el responsable del programa de lechería, y Alejandro Lamana, de INNE Uruguay, que es un investigador muy reconocido, que trabaja tanto en sistemas de carne como de leche. Y las percepciones varían, nosotros pensamos entre regiones. Paulo Recabarren, ya les decía, de una zona de cría que se está convirtiendo más a la recría y engorde, me dice que nos decía que él no percibe una gran preocupación en cuanto a los productores, que los productores hoy por hoy de la zona, a su entender, priorizan aspectos productivos y económicos, y hay un incipiente tránsito a los sistemas agroecológicos. En el caso de Olegario, él comentaba las inundaciones del 2016 con el tema de Santiago del Estero, y entonces los productores están preocupados por la previsión justamente, y la utilización de reservas forrajeras o de forrajes conservados en cantidad, el uso de pasturas mecatérmicas como alternativas para silajes. Y él tiene una impronta nutricionista, por lo cual él piensa que una de las posibles líneas de trabajo podría ser el uso de aditivos para mejorar la fermentación ruminal. En el caso de Germán con una formación muy sistémica, pero básicamente sanitarista, él ve y es muy recorredor de campos donde en realidad están en contacto con el productor porque forma parte, o él es responsable del servicio de diagnóstico especializado de Balcarce. Entonces, en principio nos contestó que no había una preocupación con respecto a la adaptación, excepto en los productores de punta, sí en los feedlot el tema de la sombra artificial, y lo que sí manifiesta es una preocupación de las enfermedades transmitidas por vectores. Básicamente, la garrapata, el tripanosoma, o incluso la rabia, o los vampiros, en realidad se han extendido, o ellos ven, sin estudios realizados, que la extensión de la superficie de los vectores es cada vez mayor, se está viniendo más al sur, y que la recurrencia de enfermedades como la anaplasma, babesia, o como otros tipos de anaplasma, son cada vez más recurrentes y más comunes.
En el caso de Miguel se restringió a los sistemas lecheros, que es su especialidad, y hay una preocupación muy importante por el tema de los eventos climáticos extremos, particularmente de los excesos hídricos. Ellos están preocupados en las lecherías por estrés calórico y por las inversiones y cambios en el manejo que ha habido inversiones, pero son pocas y que por ahí no han determinado grandes cambios. Lo que él esperaría o lo que él les parece que es importante es apostar al diagnóstico, al estudio de modelos y de casos y a las relaciones costo-beneficio. En el caso de Alejandro, en Uruguay, ellos tienen una visión como país netamente exportadora. Entre un 75 y un 85% de la producción se exporta, con lo cual ellos lo están viendo como que hay una preocupación importante por parte de los productores, que es un tema multifactorial, donde es muy importante la producción, o se enfoca mucho a la producción y la forma de producir y el tema de la rentabilidad, que en realidad tratan de ser más eficientes en cuanto, por un lado, al dinero y por el otro lado, a los balances, y ellos están enfocando al tema como temas a tratar, al tema de los cálculos de huellas, de consumo de RFI, de consumo de residuos fintech, el tema de secuestro de carbono, por esto que hablábamos, el tema de la estimación el cálculo, o la medición, si se quiere, de tener factores de emisión propios. Y sí están jugando en esto que planteaba al principio María Paz, en el tema de los co-beneficios de la adaptación y la mitigación. Nosotros los invitamos, algunos por ahí pueden estar, pero también es importante la mirada de ellos desde la zona. Como les decía, es un tema amplio y seguramente hay muchos más especialistas que nos puedan ayudar en la resolución, o hay un montón de temas que se van a estar investigando y por ahí uno desconoce, ¿no? En síntesis, nosotros queríamos remarcar que la adaptación pretende reducir la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios y los impactos del cambio climático y los riesgos relacionados con el clima, que las medidas de adaptación involucran no solamente modificaciones en los sistemas de producción, sino en las estrategias de mejoramiento de los animales y vegetales, en los cambios institucionales y políticos, en los avances de la ciencia y la tecnología, cambios en la percepción y en la capacidad de adaptación de los productores, que los desafíos globales demandan respuestas territoriales, porque María Paz remarcó varias veces que se adecuaban los sistemas o que las respuestas tendrían que ser en ese sentido. Existen entonces conocimientos y capacidades en todas las regiones del país capaces de promover procesos de adaptación y transformación endógena. Se requiere la evaluación de estrategias donde se alcance ganar-ganar, que incluya costos también económicos y costos sociales, y las interacciones de lo que hablamos entre las estrategias de adaptación y mitigación necesita ser evaluadas en función de los co-beneficios, es decir, por ahí una estrategia de adaptación no necesariamente implique una buena estrategia de mitigación. Por otro lado, los efectos del cambio climático sobre los sistemas ganaderos podrán ser profundizados y también hay una preocupación por, en general, cuando hablamos con los especialistas, por el tema de la migración rural. Bueno, esto de la adaptación al cambio climático tiene que pensarse, ya que puede constituirse en un condicionante para la producción en muchos lugares. Las medidas de adaptación al cambio climático deben ser objeto y búsqueda de consensos, como para ser aplicadas entre los actores involucrados con el propósito de mejorar la definición de políticas públicas. Y por último, los científicos, desde el punto de vista científico y tecnológico, deben asumir la responsabilidad de construir, debemos asumir la posibilidad de construir y monitorear periódicamente el efecto del cambio climático y proponer soluciones que faciliten la adaptación a sus causas y la mitigación de sus consecuencias. Desde ya les queremos agradecer muchísimo, realmente fue para el ciclo, realmente para nosotras fue un desafío, ¿no, María? Hemos trabajado mucho en esta presentación que
Esperemos les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias María Paz, muchas gracias Claudia. Valió la pena que trabajen en la presentación porque fue muy buena, la de ambos, así que felicitaciones a ambas expositoras. Bueno, agradecerles a todos los que nos están siguiendo en estos ciclos de conferencias. Hay mucha gente conectada desde muchas de las provincias de la Argentina. También nos acompaña gente de Uruguay, de Colombia, de Chile. Chicas, mucha gente siguiéndolas desde Balcarce, desde Rafaela. Les agradecemos muchísimo, María Paz, Claudia,